Vamos estar fazendo a nossa leitura aqui do livro A Lei do Leproso. Aqui estamos no capítulo 6, duas aves vivas e limpas. Levítico 14, versículos de 4 a 7. É o assunto que vai ser abordado aqui. Vamos dar uma lida lá, né? Levíticos 14. Quatro a 7. Então, o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada, sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Mas sigamos o leproso que está verdadeiramente coberto de lepra. O sacerdote olha não para ver se o leproso está purificado, mas para ver se ele está curado. E agora, ele não encontra um ponto em qualquer lugar sem a praga. Oh, que gozo! Agora ele pode ser purificado. Agora, caro leitor, observe particularmente o que o leproso deve fazer para ser purificado. Outra pessoa o levou ao sacerdote. O sacerdote sai do arraial, olha e decide se o leproso está em condições de ser purificado. Agora ouça. O sacerdote fala. Então o sacerdote ordenará que duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Verso 4. O leproso era pobre e indefeso demais para obter essas aves e outras coisas para si mesmo. Nem o sacerdote lhe diz para obtê-las. Não. Ele diz a outra pessoa para fornecer essas duas aves vivas e limpas. Ele fala à outra pessoa, não ao leproso, para obter as outras coisas necessárias para a purificação. Isso nos lembra da pergunta de Isaac. Onde está o cordeiro para o holocausto? E pensamos na resposta de Abraão. Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22,
7-8. Deus sempre precisa providenciar a oferta. Nós, pobres pecadores, iremos morrer em nossos pecados se tivermos que ir em busca de um sacrifício adequado, pois nunca, nunca o encontraremos. Mas a palavra de Deus diz: o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem. Olha aqui as figuras. Vai tomar o quê? 2 aves limpas, 2 aves vivas, primeiramente, né? Vivas e limpas. Aqui, o pau de cedro e carmesim e isopo. Deus proveu aquelas 2 aves vivas e limpas. Juntas, as duas formam uma bela figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Verso 5. Novamente, o pobre leproso fica parado enquanto outro não apenas fornece a oferta, mas a sacrifica. Olhe por um momento para aquela figura. Um vaso de barro. Dentro daquele vaso de barro, uma ave pura e imaculada. Os céus são o lar da ave. Os céus são seu ambiente natural. Mas ela desce e entra em um vaso de barro. Deixa seu ambiente natural. Deixa sua casa lá em cima, por esta pobre e triste terra. E naquele vaso de barro, ela é morta. Que figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só um momentinho aqui que eu cliquei em alguma coisa, acho que foi aqui.
continuar. Se não me engano, a figura para olhar era essa aqui. Falando da ave. Deixa seu ambiente natural, deixa sua casa lá em cima, por esta pobre e triste terra. E naquele vaso de barro ela é morta, que figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deixa sua casa nos céus, ele deixa seu trono acima, ele desce a este mundo triste e toma um corpo terrenal. Pois, verdadeiramente, nosso corpo é apenas vaso de barro. Você sabe que Adão significa terra, ou terra vermelha. Então, nosso Senhor tomou um corpo terrenal. Como gostamos de ver aquele homem celestial andando neste mundo, em seu corpo terrenal. E nesse mesmo corpo, ele foi morto. Homens ímpios pregaram aquele corpo na cruz, e seu precioso sangue foi derramado. Dá uma pausazinha aqui. Tudo que foi escrito para nosso ensino. Olha aí, as antigas escrituras que foram escritas aí, como a própria palavra fala, foram feitas sombras e figuras do verdadeiro que vinha. O verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo. Olha a questão do discernimento bíblico, o que é? Muitas vezes a gente lê a Bíblia, né? Mas não sabe que cada história contada, cada assunto que está ali, cada movimento, cada pessoa, cada acontecimento, tudo ali, época, tem uma figura. É uma figura. É uma sombra, é uma figura. Olha a sabedoria de Deus, tão imensa, que a gente não alcança, né? Mas a gente só aprende essas coisas aí através de Deus realmente nos revelando, porque o homem natural ele não compreende. É interessante isso, né? Tudo tem um significado, porque aquelas duas aves, esse vaso aí de barro, tudo tem um significado. Algum irmão gostaria de estar comentando, algum irmão que está em comunhão?
Por isso que é falado, nós sabemos, temos certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é perfeita. Continuando. Uma das aves é morta num vaso de barro. Mas a ave foi morta em um vaso de barro sobre a água corrente ou viva. Eis aqui o significado de águas vivas, né? Aos pouquinhos a gente vai aprendendo aqui. Já aprendemos também que Adão significa terra, terra vermelha. Estava escrito lá em cima, em águas vivas, o irmão aqui descreveu, água corrente ou viva. E assim a gente vai aprendendo aos pouquinhos da palavra. As irmãs aí, algum irmão, está tendo alguma dúvida? A leitura tá muito devagar, está complicada. Como é que estão vocês aí? Importante a gente ir bem devagarzinho aqui e aprendendo. Ficou alguma dúvida para alguma irmã, algum outro irmão aí, alguma coisa? Qualquer coisa aí a gente volta, viu? Erenilza, irmão Ivan, Maraísa, Cláudio Mar. Cláudio Mar chegou aqui. Oi, irmão, tá tudo tranquilo. Não precisa correr, que é muita informação, né? E aí a gente pode não captar tudo, então não adianta correr. Águas vivas, água corrente. A água corrente tem vida e poder. Que poder tremendo existe na água corrente, nas cataratas do Niágara. Niágara. A água na Bíblia muitas vezes fala da palavra de Deus. Está em Salmos 119, 9, Efésios 5, 26. E a água corrente ou viva nos fala da palavra viva de Deus, aplicada pelo Espírito de Deus ao nosso coração. Essa palavra é viva e eficaz. Hebreus 4, 12. Todos aqui conhecemos, né? Tal palavra toma a morte de Cristo e me diz, no poder vivo do Espírito, que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim, que foi por meus pecados que ele sofreu. Talvez você já tenha ouvido, muitas vezes, a história da morte dele.
Muitas vezes você viu aquela ave morta no vaso de barro. Mas, caro leitor, você já percebeu que isso era para você? Era para você? Você já ouviu morto sobre a água viva? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. É da palavra viva que você obtém fé viva. Do lado furado de nosso Senhor fluiu sangue e água. João 19, 34. Aqui tem uns versos aqui, né? Rocha eterna, fendida pelo pecado. Nela a graça nos escondeu em segurança. Onde a água e o sangue do teu lado rasgado flui. São a dupla cura do pecado, purificação da sua culpa e poder. Serão molhados no sangue com a ave viva. E tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o isopo e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. Conseguiram perceber aí que uma ave foi degolada, a outra não. A que foi degolada ali na água corrente, no vaso. Agora aqui tem, e tomará a ave viva, são duas, né? Não ficou viva. E o pau de cedro, só voltando. Estamos juntos aqui aprendendo. E o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave, essa que ficou viva, a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. Tem sido destacado que as duas aves são uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o vimos descer do céu e tomar aquele corpo que foi preparado para ele. E naquele vaso de barro,
Ele morreu na cruz por nós. Ele não ficou na cruz, mas ainda carregando aquelas marcas de morte nas mãos, pés e lado, ele foi colocado na sepultura. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou, ainda carregando aquelas mesmas marcas de morte. E assim vemos a ave viva descendo para o sangue da ave morta e subindo com suas penas puras, todas marcadas com a morte. Que figura maravilhosa da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda a ave é segurada na mão do sacerdote. Ainda não está livre para ascender ao seu lar natural nos céus. Fazendo a ligação com o que a gente está lendo aqui, irmãos, e essas figuras estão dando para compreender todo o contexto, porque de todo esse ritual aí, que é uma figura cá na frente da morte do Senhor, tem alguma coisa que ficou não muito clara? Qualquer coisa a gente volta. A gente vai passando um filme pela cabeça, né? Mas não só a ave viva foi mergulhada no sangue da ave morta. Madeira de cedro, escarlate e isopo também foram mergulhados naquele sangue. A madeira de cedro nos fala das maiores e mais altas coisas da natureza. O isopo nos fala das coisas mais vis, mais baixas e mais amargas da natureza. Salomão falou de árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. 1 Reis aqui, 4:33. Aquilo que é maior por natureza deve passar por aquele precioso sangue. O homem ou mulher mais inteligente
mais brilhante, a pessoa mais gentil e mais humana da terra, o homem mais honesto e sincero que vive. Todos igualmente só podem obter a salvação por meio do sangue. Olha que interessante. Madeira de cedro. Algum comentário? E ainda, a pessoa mais pobre e miserável, cuja vida é amarga, com trabalho duro, ela também deve passar pelo sangue se quiser obter a salvação. Isso me lembra que a palavra fala que Deus não faz acepção de pessoas, né? Mesmo aqueles que são simples devem ter o sangue como seu único direito. Ezequiel 45:20. O carmesim fala da realeza e nos diz que aqueles que ocupam os lugares mais altos da terra devem também passar pelo sangue junto com os mais simples. Mas essas coisas nos dizem algo mais. São coisas que pertencem a este mundo. E quando Cristo foi crucificado, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. Este mundo está manchado com o sangue do Filho de Deus, meu Salvador. E o mundo e eu nunca mais poderemos ser amigos novamente. A cruz fica entre ele e eu. Na verdade, a palavra me diz claramente que não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago 4, versículo 4. Somos apenas estranhos aqui. Não desejamos um lar na terra, que te deu apenas uma sepultura. Tua cruz cortou os laços que nos ligavam aqui. Tu mesmo é nosso tesouro em uma esfera superior.
E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Admirável versículo. Basta contemplar aquela cena maravilhosa. O pobre leproso foi trazido de fora do arraial, o sacerdote foi até ele, o outro proveu aquelas 2 aves vivas e limpas. Outro matou uma dessas aves, e agora seu sangue está na bacia. As penas da ave viva, o pau de cedro, o carmesim e o isopo, estão todos manchados com o sangue da ave morta. O pobre leproso contemplou toda essa cena, mas não houve mudança nele ou em sua condição. Mas agora o sacerdote asperge o sangue 7 vezes sobre o próprio leproso. 1 vez, 2, 3 vezes e 6 vezes. E ainda nenhuma mudança. Mas agora a 7ª vez. E o homem está purificado. O sangue o purificou. Sem o sangue, não havia como purificar o pobre leproso. E sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Mas esse sangue tinha poder para purificar o leproso de toda a contaminação. A ave limpa pode limpar o leproso imundo. Não importava o quão vil e repugnante fosse o pobre leproso, contanto que a ave estivesse limpa. 7 vezes fala da perfeição da purificação. E agora, o precioso sangue de Cristo tem poder para purificar o pecador mais vil, mais contaminado e repugnante de todo vestígio do pecado, de pecado. Por favor, esteja perfeitamente esclarecido sobre isso. Foi o sangue, e apenas o sangue, que purificou o leproso. É o sangue, e somente o sangue, o que purifica qualquer pobre pecador hoje.
Acho que aqui a gente já, alguns aqui já devem ter ouvido alguém falar a respeito de salvação, e eu converso com alguém, né, algum irmão denominacional, ouvi uma pessoa dizer assim, mas você acha que aquele ladrão, aquele homem lá que matou, que fez, aconteceu, estuprou, quer dizer que se ele crê em Jesus, ele vai ser salvo? E eu que nunca fiz nada disso, se eu não crer, eu não vou ser salvo. Não sei se alguém já ouviu isso aqui, né? Em alguma conversa, mas a religiosidade tenta colocar sempre o homem como centro das coisas. E aí coloca isso na mente da pessoa, de que não, aquele cara ali que é ruim acha que o bom é que deve ser salvo. E aquele que é terrível, né? E realmente a gente fica chateado com a pessoa que comete esses abusos, né? Mas Deus não tem acepção de pessoas. Não é o pensamento de Deus. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados. Pai Lusitânia. Eu já ouvi isso muito aqui em casa. Pois é, né? Isso é o fermento, isso é má doutrina que corrompe, vamos dizer assim, não que corrompa a verdade, né? Mas corrompe a verdade nos nossos ouvidos e na nossa mente. Então, é triste, né? De ver uma pessoa querer se comparar, um ser humano querendo se comparar com outro ser humano, se achando melhor para estar apto ao céu, porque o outro é mais pecador, então não merece. Parece que esquece que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, né? Então não pode subsistir nenhum, uma centelhazinha de pecado na presença de Deus. Pode ser aquele homem perverso que tem mais de não sei quantos assassinatos, estupro nas costas, quanto uma pessoa, como a gente viu aí, que é honesta, não gosta de mentir, essa coisa toda. Mas não adianta. Se ela pecar, ela vai pecar de alguma forma. E aquele pecado ali, ela não pode subsistir na presença de Deus. A irmã aqui também falou. Já ouvi muito isso. Pois é, né? A gente vai ouvir bastante, vai continuar ouvindo. Graças ao Senhor, a gente está vendo isso aqui, né? Pela própria palavra. Aqui é o livro de um irmão, né, que a gente deve agradecer muito ao Senhor pelo ministério que o Senhor deu. Esse irmão sabe isso aí, porque Deus também ensinou a ele. Todos nós só aprendemos assim. Mas aqui a gente está tendo esse privilégio, essa oportunidade de ver a realidade da palavra de Deus. O sacerdote o declarará limpo. Mas, como o leproso sabia que estava purificado, sua lepra desapareceu de repente quando o sangue foi aspergido sobre ele pela 7ª vez? Não penso assim. Eu não acho que ele se sentiu um pouco diferente.
do que ele sentiu antes, depois que o sangue foi aspergido. Eu não acho que ele pareceu um pouco diferente de como parecia antes, depois que o sangue foi aspergido. Como então ele sabia que estava limpo? No momento em que o sangue é aspergido pela 7ª vez, o sacerdote o declarou limpo. Ao ficar de pé e assistir a essa cena maravilhosa, você pode ouvir o sacerdote fazer aquele pronunciamento abençoado: ser limpo. O sangue da ave o purificou. A palavra do sacerdote o faz saber que ele está limpo. Foi a palavra do sacerdote que anteriormente o fez saber que ele estava impuro, e assim, exatamente da mesma maneira, é a palavra do mesmo sacerdote que o faz saber que ele está limpo. Soltará a ave. Mas isso não é tudo. No momento em que o sacerdote declara que o pobre leproso está limpo, então ele pega aquela ave viva, manchado com o sangue da ave morta, e o solta sobre a face do campo. A obra do sacrifício foi concluída. O leproso é purificado e sabe que está limpo. E agora não há nada para manter aquela ave viva aqui embaixo. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, carregando as marcas da morte sobre ele. E depois de uma breve estadia entre os homens aqui embaixo, foram 40 dias, né? Esse espaço aí de 40 dias daqui e aqui, ele subiu aos céus, ainda carregando essas mesmas marcas. Prova de que sua obra está completa, sua vitória conquistada, nossos pecados retirados, e ele mesmo e nós com ele. Agora somos aceitos no alto. Num dia vindouro, ele apresentará sua igreja a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5, 27. As feridas e cicatrizes de sua guerra aqui embaixo serão todas levadas para lá. E por toda a eternidade, nosso Senhor Jesus Cristo carregará essas marcas da morte em suas mãos, pés e lado.
Se sua obra na cruz não tivesse sido completa, se ele não tivesse verdadeiramente purificado nossos pecados, se um de nossos pecados tivesse permanecido sobre ele, ele nunca poderia ter subido do sepulcro e ascendido ao céu. Mas, louvado seja Deus, o trabalho dele está completo. Foi aceito nas alturas, e ele voltou para seu lar nos céus, em prova positiva de que tudo está feito. A irmã Rita aqui falou alguma coisa, botou no chat aqui que estou vendo. Ele deve estar falando de um criminoso, né? Se ele crer, ele será salvo se crer no Senhor, mas não está isento de sofrer a pena imposta aqui na terra, com certeza. Deus instituiu justiça aqui para todos os homens, independente que seja um crente verdadeiro ou um incrédulo. Suponha agora que um velho vizinho encontre o leproso purificado e lhe diga: o que você está fazendo aqui? Você é um leproso, saia daqui. O leproso responde: sim, verdadeiramente eu era um leproso. Mas agora, graças a Deus, estou purificado. Purificado. Responde o vizinho: você não está limpo, pelo contrário. Você parece pior do que nunca. Você parece estar todo coberto de lepra. Isso mesmo. Mas o sacerdote aspergiu o sangue da ave sobre mim e me declarou limpo. E eu sei que estou limpo, porque ele disse isso. Que absurdo! Você o entendeu mal. Ele provavelmente lhe disse que você não estava limpo. Qualquer um pode ver que você é um leproso. Algum comentário a respeito dessa ilustração aqui que o irmão fez? Então vamos lá. A transformação, primeiramente, vem de dentro, né? Então, aos olhos humanos, a gente continua sendo um homem falho e realmente a gente vai continuar falhando aqui nesse mundo. João diz assim: aquele que diz que não peca faz Deus mentiroso, né? Que não tem pecado. E engana-se a si mesmo. Então, a fé é algo interno, e somente Deus sabe, e a própria pessoa. Assim como a salvação, né? Se a pessoa está salva, realmente ela sabe. Se ela crê no que Deus está dizendo, Deus diz que
Se eu crer no Filho dele, eu tenho a vida eterna, o próprio Senhor falou isso. Então, se eu creio, então eu tenho. É simples e direto, né? Sobre a face do campo. Ah, não. Não há possibilidade de que eu o tenha entendido mal. Primeiro, eu tive o sangue aspergido em mim. E então, eu mesmo ouvi a própria voz do sacerdote me dizendo que eu estava limpo. Mas isso não é tudo. Com meus próprios olhos, eu mesmo vi a ave viva, com suas penas cobertas de sangue, voar para o céu. Você conhece a lei. Você sabe que a ave viva não pode voar para longe até que o sacerdote me declare limpo. Mas, continua o vizinho, quer dizer que você sente que está limpo quando admite que está todo coberto de lepra? Amigo, essa não é a questão. O sacerdote disse, eu estou limpo. E isso resolve o assunto. Como você sabe, ele, e somente ele, tem autoridade para declarar qualquer homem limpo. E ele me declarou limpo. Então, agora sei que estou limpo. Não me importa como me sinta. O vizinho é silenciado. E o leproso se enche de gozo, paz e triunfo, ao se lembrar daquela visão da ave viva, voando livre, de volta à sua antiga casa. Assim mesmo é com você e comigo, querido companheiro pecador, purificado no sangue de Jesus. É assim com a gente. Ao observarmos, pelos olhos da fé, nosso Senhor e Salvador voltando para a sua casa nos céus, sabemos que ele é aceito e sabemos que também somos aceitos nele. Efésios 1, 6. Mas aquele Salvador vivo, que voltou para o céu, nos diz mais do que o fato de que a sua obra de purificação está completa. Sua ressurreição e ascensão nos diz que ele é vencedor. Ele é vitorioso sobre a morte e a sepultura. A batalha mais poderosa do universo foi travada e vencida. E agora ele pode cantar em triunfo e nós com ele. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ó, não me mostres, meu Salvador, morrendo. Como na cruz ele sangrou. Nem no túmulo, um cativo deitado, pois ele deixou os mortos. Então não me peça para reconhecer aquela forma estendida para o meu Redentor. Quem aos mais altos céus subiu, em glória, enche o trono. Não choreis por ele na estação do Calvário. Chore apenas pelos teus pecados. Veja com exultação onde ele estava. É aí que começa a nossa esperança. No entanto, não fique aí, tua tristeza alimentando em meio às cenas que ele pisou. Olhe para cima e veja-o intercedendo à direita de Deus. Ainda na vergonhosa cruz, eu me glorio, onde seu querido sangue foi derramado, pois lá o grande propiciatório aboliu toda a minha culpa. No entanto, no meio do conflito e da tentação, a força e o socorro darão. Darão?
Ele vive, o príncipe da salvação. Portanto, seus servos vivem. Pela morte, derrotou o sombrio rei da morte e venceu a sepultura, ressuscitando. O triunfo que ele completou. Ele vive, ele reina para salvar. As felizes miríades do céu se curvam diante dele. Ele vem, o juiz dos homens. Estes olhos o verão e o adorarão. Senhor Jesus, venha e reine. J. Condor. Já são 9h34. Chegamos no horário. Próxima reunião, a gente pode continuar no capítulo 7, que vai estar aqui registrado. E, se algum irmão quiser fazer alguma ressalva final, fique à vontade. Então, ok, irmãos, vamos estar encerrando aqui. Se eu permitindo, a gente continua na próxima semana.